Você clicou para saber o que não estão te contando sobre o 3i Atlas. E é exatamente isso que eu vou entregar agora. Sem sensacionalismo. Vamos direto ao que importa. Por que a interpretação cuidadosa dos dados é mais valiosa do que teorias apressadas, o que a química do 3i Atlas realmente indica? Como a matemática descreve o caminho hiperbólico desse visitante e por que os próximos encontros de geometria celeste com Marte são uma chance rara de coletar medições que podem refinar livros de astronomia. O ponto de partida é simples e poderoso. Quando aparece um corpo que não nasceu no sistema solar, a tentação é fantasiar sobre tecnologia alienígena ou sinais ocultos. Mas o 3i Atlas tem se mostrado mais intrigante como cometa do que como espaçonave. O que já se observa é compatível com física conhecida. Existe uma atmosfera difusa ao redor do núcleo, chamada coma, formada quando o Sol aquece a superfície e voláteis escapam. Essa coma não é um brilho mágico, é química sendo iluminada. E é justamente aí que a ciência trabalha melhor. A composição que mais chama a atenção é a dominância de dióxido de carbono entre os voláteis detectáveis. Em cometas do nosso quintal, a água muitas vezes domina a atividade próxima ao Sol. Em visitantes que vieram de cozinhas diferentes, o CO2 pode liderar. Isso não quebra nenhuma lei. Fala sobre onde e em que temperatura esse material congelou quando o objeto nasceu. Um berçário mais frio e pobre em elementos pesados tende a prender mais CO e CO2 nos grãos de gelo. Quando esse visitante se aproxima do Sol, o CO2 sublimado aparece primeiro e a água pode demorar a ganhar força. Essa diferença de sequência é uma pista de origem, não um mistério sobrenatural. Vale esclarecer o que medimos quando falamos em água e dióxido de carbono. Não existe uma torneira no cometa. Existem linhas de absorção e emissão na luz. Cada molécula deixa uma assinatura. Quando o James Webb ou telescópios no solo observam o espectro, eles procuram esses traços e comparam a intensidade relativa. Se o CO2 aparece com destaque, concluímos que a atividade está sendo dirigida por ele naquela distância ao Sol. Se a água crescer depois, veremos essa virada na curva. As proporções mudam com a distância heliocêntrica, com a rotação do núcleo e com a distribuição de gelo sob a crosta. Tudo isso é mensurável. Outro ponto que costuma virar ruído é o tamanho. Estimativas de diâmetro nascem de brilho, mais uma suposição de refletividade. Se a superfície for escura como carvão, o objeto precisa ser maior para brilhar o que brilha. Se for mais clara, pode ser menor. Por isso, números preliminares mudam com novas medições e ângulos de fase diferentes. E está tudo bem. Refinar é o processo, não um erro. A trajetória do 3i Atlas é descrita por uma hipérbole. Em português direto, isso quer dizer que mesmo longe do Sol, ele mantém velocidade suficiente para seguir viagem e não fica preso em órbita fechada como os cometas que nasceram aqui. Os astrônomos calculam essa curva juntando posições medidas ao longo de dias e semanas, subtraindo a influência dos planetas, e quando o objeto fica ativo, modelando a aceleração não gravitacional causada por jatos de gás. A hipérbole não é uma figura de livro, é a maneira como a gravidade do Sol curva o caminho de quem vem de fora e vai embora. A reviravolta mais importante é aceitar que explicações simples estavam certas desde o começo. Um cometa interestelar grande, antigo, quimicamente diferente do padrão local, aquecido pelo Sol, liberando CO2 e outras moléculas de forma que podemos medir e comparar. Não é preciso inventar propulsão secreta para explicar desvios milimétricos no caminho quando jatos assimétricos estão atuando. Não é preciso supor camuflagem alienígena quando a coma e a cauda se comportam como cometas se comportam. O extraordinário aqui está na oportunidade científica, não no mistério inventado. Falando em oportunidade, a geometria do céu nos dá uma janela excelente nos próximos meses. O objeto cruza o plano interno do sistema solar em uma configuração que permite múltiplas observações. Antes do periélio, quando estiver se aproximando, é possível medir crescimento de atividade e acompanhar como o CO2 lidera a dança. Perto do periélio, que é o ponto de maior proximidade ao Sol, a taxa de sublimação muda e podemos detectar se a água ganha força, como costuma acontecer com alguns cometas quando a luz solar fica mais intensa.
Após o periélio, a comparação dos espectros antes e depois revela o que foi exposto, o que se perdeu e como a superfície responde ao estresse térmico. Existe ainda um alinhamento prático com Marte. Não é encontro físico, e sim proximidade angular e dinâmica que ajuda a fazer medições em paralelo com sondas que já estão orbitando o planeta. Se instrumentos no entorno marciano registrarem variações no vento solar e no campo magnético ao mesmo tempo em que o 3I Atlas passa por uma região conveniente do céu, dá para cruzar dados e separar melhor efeitos de vento solar nas caudas de íons. Essa coincidência de geometrias é rara e vale ouro para quem modela a interação entre cometas e o ambiente heliosférico. Curiosidades sólidas enriquecem essa leitura. A cor aparente da coma muda com o tamanho das partículas e com a quantidade de gás, e isso pode enganar estimativas visuais. A cauda de poeira responde à pressão da luz, enquanto a cauda de íons segue linhas do campo magnético carregadas pelo vento solar. Às vezes aparece uma cauda de sódio quase invisível que denuncia aquecimento localizado. O período de rotação do núcleo se deduz pela curva de luz, e jatos que ligam e desligam podem acelerar ou frear o giro ao longo de semanas. Se o período muda, é sinal de que a atividade está desbalanceada. Se surgirem fragmentos, a curva quebra e denuncia fissuras internas, algo comum quando estruturas porosas passam por ciclos de aquecimento. Mais uma peça pouco glamourizada e muito importante é a tal aceleração não gravitacional. Pense em microfoguetes espalhados pela superfície. Cada jato empurra um pouquinho em direção oposta. Somando ao longo de dias, a órbita aparente se desloca levemente do que a gravidade faria sozinha. Modelos que ignoram isso criam fantasmas. Modelos que incluem esses termos recuperam o caminho real com grande precisão. É matemática cuidando do básico. Voltar ao ceticismo não é esfriar a curiosidade, é preservá-la. Quando você ouvir um número, pergunte que instrumento mediu, em que data, em que faixa de luz e qual foi a incerteza. Quando ler que o objeto mudou de tamanho, verifique se mudaram a suposição de refletividade. Quando surgirem histórias sobre acelerações misteriosas, veja se o modelo incluiu jatos assimétricos. Quando disserem que a água está baixa, lembre que CO2 pode dominar cedo, e a água pode aparecer com mais força mais perto do Sol. Essas perguntas simples evitam atalhos e mantêm a conversa no terreno da realidade. O mais fascinante do 3I Atlas é o que ele confirma sobre o método científico. Medimos, comparamos, ajustamos. A cada nova observação, a margem de erro estreita. No fim, ganhamos um retrato decente de um corpo que nasceu em outra cozinha estelar e vagou por bilhões de anos até cruzar o nosso bairro. Se os números finais forem diferentes dos de partida, isso não desmonta nada. Mostra que a ciência está funcionando como deveria. Se este vídeo te ajudou, deixa um like e se inscreve no canal.